Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre a arquitetura de segurança e defesa da União Africana e do continente da África. Bom pessoal, enquanto o mundo está com olhos voltados para a situação na Ucrânia, envolvendo a Rússia, o próprio governo ucraniano e outros governos aí ao redor do mundo, a gente decidiu nessa semana aqui no canal falar sobre uma região que tem gradualmente, mas ainda não totalmente, se estabilizado com relação aos conflitos que têm acontecido no continente, que é o continente africano, né? É um continente pouco abordado, pouco falado, né? A gente tem ouvido muito falar sobre o retorno da guerra, o retorno da violência política e tal, sendo que nas últimas décadas a África tem experimentado esses movimentos, né? Então, acho que é importante também aproveitar o momento para a gente pensar em outras regiões e na realidade, né, das questões de segurança e defesa, também em outras áreas que não apenas na Europa ou com relação aos Estados Unidos. Bom, a arquitetura de segurança e defesa do continente africano, ela está pautada hoje em dia principalmente na estrutura da União Africana. A União Africana é uma organização intergovernamental criada em 2002 no continente e que recentemente vem aumentando fortemente o seu posicionamento, né, a sua capacidade de coordenação das atividades dos países, né, que estão lá no continente africano. Esse movimento importante de reconstrução, digamos assim, de uma certa unidade dos países da África, vem se consolidando nos últimos anos de diversas maneiras, mas principalmente em 2017, com a readmissão do Marrocos à União Africana, a gente percebe um intuito dos governos do país, dos governos do continente, perdão, em tentar criar essas esferas de coordenação das políticas econômicas, das políticas sociais, das políticas de segurança e das políticas de defesa dentro de um continente que a gente já falou aqui, e eu falo em alguns momentos, né? Tem sido um continente que tem se tornado cada vez mais um nó importante do sistema internacional. Né? A gente tem que observar para a África para entender mais ou menos o que está acontecendo ao redor do mundo, inclusive com relação à Ucrânia, porque ao longo desse começo de ano, né, em janeiro e agora em fevereiro, esse mês que está terminando essa semana, tem mais alguns dias aí ainda, mas está terminando agora, a gente vem observando de uma forma bem significativa trocas importantes de presença de potências extra-regionais lá no continente. Né? A gente viu os governos do Mali e outros governos ali da região do Sahel, que é a região de transição entre o deserto do Saara e a floresta tropical úmida da região central do continente, né? Expulsando, por exemplo, tropas francesas ou renegociando a participação de tropas britânicas, italianas, alemãs nos seus países e adotando, né, práticas securitárias mais próximas de empresas privadas russas. O Grupo Wagner tem criado um grande mercado nesses países. É uma empresa privada russa de segurança e defesa, como a Blackwater, né? A atual Academy, que era uma empresa americana que atuava muito no Oriente Médio. Então, algumas movimentações que têm acontecido ali no continente são muito importantes para a gente entender. A União Africana, ela não é a primeira grande organização regional do continente que propõe, de uma forma ou de outra, a coordenação das políticas regionais. Entre 63 e 2002, nós tivemos ali na União Africana, no continente africano, a Organização da Unidade Africana, criada para apoiar os países no processo de descolonização. Né? A principal intenção era lutar pela autonomia da África após as guerras de libertação. Em 2002, após as guerras civis em Serra Leoa, após a guerra civil em Serra Leoa, né, com a finalização do conflito por lá e com a estabilização dos conflitos da Somália e da República Democrática do Congo, acho que é importante falar aqui que estabilização não significa eliminação. Isso só quer dizer que são conflitos que se tornaram menos mortíferos e menos caóticos, né, quando a gente fala em estabilização. Em 2002, a Organização da Unidade Africana se tornou a União Africana.
dentro daquele espírito de tempo, da virada dos anos 90 para o começo dos anos 2000, da criação dos grandes blocos regionais de integração econômica e política, como o NAFTA na América do Norte, o Mercosul aqui na América do Sul, a Comunidade Andina das Nações, no arco norte do nosso subcontinente, a União Africana, a ASEAN, enfim, outros blocos que também apareceram durante esse período, né? Então, em 2002, surge a União Africana, que é composta hoje em dia por 52 Estados-membros. E ela tem como missão principal a construção de um futuro para o continente. Isso muda um pouco a atuação dela do que era a atuação da antiga União, a Organização para a Unidade Africana, né, que visava apoiar os processos de descolonização do continente, né, sustentar os governos e a capacidade deles de se manter no poder, né. A partir da União Africana, o objetivo é a construção de um futuro, né, que está descrito na visão da União Africana, ou seja, uma África integrada, próspera e pacífica, guiada por seus próprios cidadãos e representando uma força dinâmica na arena global, né? Integração, prosperidade e pacificação do continente, portanto, são os 3 grandes objetivos da União Africana, e que a gente vai ver isso retratado também na sua arquitetura de segurança e defesa. De acordo com a União Africana, isso significa agir em diversos âmbitos, sendo que seu foco mudou do apoio aos movimentos de libertação nos territórios colonizados e nos territórios que estavam sob o regime do apartheid, como é o caso da Angola, da Namíbia, do Moçambique, que foram invadidos pela África do Sul do apartheid, né? Então, sair desse apoio dos movimentos de libertação para uma organização que, nas palavras da União Africana, serve de ponta de lança para o desenvolvimento e integração da África. Essa organização ela tem 6 principais objetivos, né? Então, alcançar a maior unidade e solidariedade entre os países e povos da África, defender a soberania, a integridade territorial e a independência dos seus membros, acelerar a integração política e socioeconômica do continente, promover e defender posições comuns africanas em temas de interesse para o continente e para seus povos, encorajar a cooperação internacional, levando em conta devida à Carta das Nações Unidas e à Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a promoção da paz, da estabilidade e da segurança no continente. Esses princípios da União Africana demonstram como ela foi muito bem costurada e o dilema, né, que enfrentam os países ali da região, né? Isso significa os desafios que essa organização precisa alcançar, porque ela precisa atingir a estabilidade para a promoção do desenvolvimento do continente, né, prosperidade econômica chegando no continente africano depois de um período não só de guerras civis, mas um período de muita pobreza durante os anos 90, exportação de recursos naturais como única alternativa, elites corruptas em governos capitalistas e comunistas no continente, né? Mas ao mesmo tempo em que o continente herdou uma série de questões que ainda derivavam dos processos de independência dos países do continente. Além das graves condições estruturais dos países, dos efeitos políticos do fim da Guerra Fria no continente, a criação de novas propostas teve de estar atrelada principalmente com formas de superar as dificuldades enfrentadas pelo continente africano, sem poder contar com financiamento. Nos anos 2000, esse financiamento se voltou no Ocidente à guerra ao terror dos Estados Unidos e à promoção da segurança e da defesa da Europa, dificultando o acesso à liquidez dos países africanos para propor o seu desenvolvimento econômico, mas também sem criticar as fronteiras herdadas pela colonialidade, né? Isso não significa dizer não criticar a colonialidade. Mas como ela é uma organização intergovernamental, ela também não pode propor a derrubada dos atuais estados, né? A dissolução dos atuais estados e a construção de novos. A solução, ela sempre vai ter que se dar, a solução às questões principais do continente sempre vai ter que se dar no meio dessa tensão, sempre vai ter que se dar no meio desse dilema, né? Entre criticar as políticas coloniais, mas manter os estados que existem naquele momento. O embaixador Luiz Villafañe Gomes Santos, Ivaldo Luiz Villafañe Gomes Santos, tem um texto, um livro muito interessante sobre justamente a arquitetura africana de segurança e defesa. Segundo o embaixador, as principais preocupações securitárias, é o embaixador brasileiro, né,
securitárias dos redatores do protocolo constitutivo do Conselho de Paz e Segurança da União Africana seriam 4, tá? Em primeiro lugar, o fato de que há uma prevalência no continente dos conflitos armados e o fato de nenhum outro fator interno ter contribuído mais para o declínio econômico do continente e para o sofrimento das suas populações que o flagelo provocado por conflitos dentro e entre os países africanos, né? Os conflitos armados lá na África têm característica de guerra total, de devastação, de ataque a populações civis e não tanto uma característica de guerra tradicional, né, que estaria focada e limitada aos alvos, né, e às atividades militares. A segunda questão que o embaixador Evaldo Villafañe Gomes Santos coloca é o fato de que os conflitos forçaram milhões de pessoas, incluindo mulheres e crianças, idosos, a ter uma vida errante como refugiados e deslocados internos, privados de meios de subsistência, dignidade humana e esperança. A África, como nenhum outro continente no mundo, tem um contingente de deslocados internos e de refugiados, né? Deslocados internos são aquelas pessoas que, em razão de desastres naturais ou conflitos civis, são forçados a sair do seu local, né? Onde moram e vão para outro lugar dentro do próprio território. E a gente usa do território do próprio país, né? E a gente fala em refugiados quando essas pessoas procuram proteção, asilo, enfim, em outros países. Essas duas figuras existem no continente africano devido aos conflitos sangrentos que aconteceram durante os anos 90 e começo dos anos 2000, como a guerra civil em Ruanda, como os conflitos na Somália, a guerra civil em Serra Leoa, os combates que ainda hoje perduram tanto no Saara Ocidental, que foi o motivo pelo qual o Marrocos, desde 2002 até 2017, tinha sido excluído da União Africana, porque a região do Saara Ocidental tinha sido colonizada pela Espanha, conquistou a sua liberdade e nesse processo de consolidação da independência foi invadido por outro país africano, que era o Marrocos. Quando a União Africana readmite o Marrocos sem que haja uma solução para a questão do Saara Ocidental, percebe-se que houve uma opção da organização de contar com todos os governos do continente para os próximos anos do que resolver essas questões, digamos assim, derivativas, né, como o Saara Ocidental, a questão da Somália, né, a guerra civil na Somália e também o conflito na República Democrática do Congo, né, na África Central. Existem duas questões militares, bélicas, enfim, que trazem também, segundo o embaixador Villafañe Gomes Santos, algumas características importantes para entender a arquitetura de segurança e defesa lá na África, né? As guerras de libertação e as guerras civis utilizaram muito minas terrestres. E essas minas terrestres foram espalhadas pelo continente inteiro. Sendo que atualmente, às vezes 30, 40, 50 anos após os conflitos, elas ainda estão ativas, e por isso que elas são chamadas de armamentos anti-humanitários, né? Porque elas podem atingir qualquer pessoa e podem atingir inclusive vida selvagem lá na África, né? Enfim, gado domesticado, mas também a vida selvagem, animais selvagens, né, que já estão em processo de extinção, contam com as minas terrestres como também uma forma de atacar a sua existência, né? Ao mesmo tempo, isso causa impactos tremendos na população que está lá, né? Porque é uma população que vai se ver tendo que amputar algum tipo de órgão, algum tipo de membro do corpo, né? Com traumas psicológicos tremendos, enfim. As minas terrestres, né? E o Brasil teve um papel muito importante em desminagem durante muito tempo no continente africano, assim como na Colômbia, são um flagelo mesmo, né? São um grande problema resistente ainda ali do continente, porque ninguém sabe onde elas estão, né? Assim como na Europa, durante muito tempo também não se sabia, né? Além do impacto da proliferação, circulação e tráfico ilícitos de armas leves de pequeno calibre, porque essa é a principal questão, essa é a principal situação ali no continente africano, assim como na América do Sul. A questão não é tanto uma guerra tradicional e os equipamentos militares utilizados pelos estados de uma forma ampla, né? Ou seja, tanques, mísseis, mísseis balísticos de longa distância, grandes aviões e tudo mais. Não, são armas leves,
né? São armas de pequeno calibre, muito fáceis de serem traficadas e muito fáceis de estarem no interior das comunidades, diferentemente daquelas das Forças Armadas, que demandam manutenção, que demandam, enfim, engenharia por trás e tal. Esse tipo de arma, derivado muito e alimentado muito por empresas bélicas de produção de material bélico, tanto dos Estados Unidos como da antiga União Soviética durante a Guerra Fria, encontram hoje em dia no tráfico ilícito de armas também uma forma de aumentar a sua quantidade dentro do continente. É em razão desse contexto que a União Africana estabelece alguns princípios de ação, né? O foco na paz e na estabilidade, aquilo que a gente chama de paz negativa e não de paz positiva, né? É uma paz em que os conflitos eles são contidos, não necessariamente de harmonia ou de resolução pacífica de conflitos, mas caso eles existam, eles são apenas localizados. A União Africana ela tem uma capacidade importante, né, um investimento importante em antecipação e prevenção dos conflitos, para tentar consolidar a paz e reconstruir após esses conflitos começarem, a lógica de um combate continental ao terrorismo, uma política de defesa coletiva, uma ênfase muito grande na estabilidade institucional e um respeito principalmente aos direitos. A União Africana prevê nas suas atuações, e aqui eu vou pegar justamente essa parte mais oficial, né, gente? Depois a gente pode, se vocês tiverem interesse, coloca aqui nos comentários algum conflito, alguma questão no continente africano que você quer que a gente aborde aqui com mais profundidade no canal, né? Em termos gerais, quais são os pressupostos de ação securitária propostos pela União Africana? A ideia de ação preventiva. Esse ponto é um ponto muito importante, porque se trata justamente da tentativa de antecipar os conflitos, de forma a evitar que eles virem conflitos armados, né, e distensioná-los, né, torná-los conflitos de uma forma ou de outra menos bélicos, né, ou com menos impactos, sobretudo sobre a população civil, né. Tentativas de coordenação, esforços de reconstrução, respeito às fronteiras estatais como elas estão colocadas hoje, a tentativa de forçar a manutenção institucional, né, e a estabilidade institucional, assim como manter a responsabilidade para proteger. A União Africana se utiliza principalmente de 3 mecanismos para alcançar seus objetivos estratégicos continentais em termos de segurança, né? O Conselho de Paz e Segurança da União Africana é composto por 15 membros, sendo 10 eleitos por um período de 2 anos e 5 eleitos por um período de 5 anos, que tem o foco principal na manutenção da continuidade das discussões e no balanceamento regional de poderes lá no continente. A gente tem 4 principais países na África, né? O Egito, a Nigéria, a África do Sul e a Etiópia, que tem um papel meio de balancear regionalmente os poderes ali, e a União Africana se propõe um pouco a isso, assim como balancear o poder de países menores com relação a esses países maiores em economia, território ou população, né? Ao mesmo tempo, existe a tentativa de criar uma política comum de defesa e segurança que estabelece que a segurança de cada país africano está intrinsecamente ligada à segurança dos outros e que, portanto, a política de defesa e de segurança deve ser comum. Uma ameaça ou uma agressão a cada um dos países é vista, portanto, como uma ameaça e uma agressão a todos os outros, né? A ênfase na manutenção e na estabilidade institucional prevê principalmente a tentativa de manter a estabilidade democrática no continente. A União Africana tem um tipo de missão de paz específica, que são as missões de paz eleitorais, que chegam num período anterior à eleição num determinado país, e elas vão sair depois da consolidação da transição pacífica do governo. Mas também existem outras práticas, como sanção para golpe de Estado, sanções internas à União Africana para países que passam por golpes de Estado, a tentativa de articulação com organizações regionais, como a ECOWAS, que é a entidade dos países da África Ocidental, ou a não participação desses países nas negociações e nas práticas da própria União Africana, né? E a cooperação com mecanismos regionais, né? Ou seja, a atuação da União Africana junto com organismos como o Conselho de Segurança da ONU ou essas outras entidades mais regionalizadas dentro da África para articular intervenções e processos e práticas, tentativas de reconstrução no continente. Alguns movimentos recentes lá no continente africano têm desafiado um pouco essa lógica.
Desde 2002, a União Africana tem se consolidado como uma estrutura que traz muita estabilidade ali para o continente africano, e a participação cada vez maior, tanto da China como da Rússia, tem trazido um pouco mais de desenvolvimento econômico ali para a região, devido à tentativa de investir justamente em infraestrutura, sobretudo no concernente aos investimentos da China. Porém, alguns fenômenos mais recentes, como o golpe no Mali, alguns processos de transição que estão ficando cada vez mais difíceis, assim como as consequências das mudanças climáticas para o fornecimento de alimentos e bebida, né, e água potável para populações do continente, tem desafiado um pouco essas tentativas e estratégias de articulação dentro da União Africana. Cabe a gente tentar observar como que é essa organização que está sediada em Addis Abeba, a capital da Etiópia, que está promovendo uma guerra com a região do Tigré, a gente já falou disso aqui no canal, vai enfrentar os desafios dessa nova década agora que a gente está entrando. A gente já está com 2 anos aí quase, né, mas a gente tem uma década aí para frente para tentar entender também quais são as consequências para a própria União Africana das suas capacidades e tentativas práticas de execução da sua arquitetura de segurança e defesa para o continente. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem, se inscrevam aqui no canal e a gente se vê na semana que vem.